tá? Vamos lá, funções da linguagem. Cuidado, tá, pessoal? A primeira coisa que o pessoal pensa é que uma coisa ali exclui a outra. Pessoal, num texto dissertativo, por exemplo, que a gente viu, você pode ter dentro desse texto dissertativo várias funções da linguagem, tá? Em outros tipos de texto também. Você pode ter ali diversas funções da linguagem dentro de um texto, uma coisa que não vai excluindo a outra. Tudo bem? E aí a gente vai falar, vou começar falando das mais difíceis, né? E obviamente aquelas que mais caem para aquelas mais fáceis, para aquelas mais tranquilas. Beleza? Então a primeira função da linguagem que a gente aprende, né? E na verdade é aquela que mais cai em prova, por ser a mais complexa, mais difícil, é a metalinguagem. Na verdade não é que seja algo difícil, mas é que muita gente não se lembra ou nunca viu o que é uma metalinguagem. Pessoal, a metalinguagem é quando o código é usado para esclarecer comunicação, para esclarecer o próprio código. Então, o código usado para esclarecer comunicação é o centro da mensagem no sentido de que ele é instrumento de explicação de si mesmo, ou seja, é o código explicando o próprio código. Léo, traduz isso que você falou isso para mim. Pessoal, é bem simples. Olha só, vamos supor que você esteja fazendo um texto. E o seu texto fala acerca da desconfiança, dizendo que você não tem que confiar em tudo que vê por aí, né? Fake news e um monte de coisa. Vamos supor que você está fazendo um texto sobre as fake news, que você não pode acreditar em todas as notícias aí que você vê. Em determinada parte do texto, você precisa, olha, leitor, você precisa ter muito cuidado com o que você vê na internet, porque nem tudo que reluz é ouro. Pronto, colocou esse ditado popular ali, nem tudo que reluz é ouro. Ponto. Em uma determinada parte do texto, você para e explica o que significa isso. Nem tudo que reluz é ouro. Você fala que nem tudo que reluz é ouro, porque esse ditado fala que você não pode acreditar em tudo que vê, porque você acha que está tudo bonitinho e às vezes você não tem que confiar naquilo, você acha que é confiável, na verdade não é. Isso é a metalinguagem. Quando você explica algo que está no seu próprio código, ou seja, você usou o seu texto para explicar algo que foi colocado no seu próprio texto. Tudo bem? Isso é metalinguagem. Beleza? Um outro caso de metalinguagem seria o dicionário. Só o que é o dicionário? O dicionário é você usar palavras para explicar o significado das palavras. Isso é metalinguagem. Você usa palavras para explicar o significado das palavras. Outro exemplo de metalinguagem seria o extinto programa Video Show. O Video Show era um programa da Globo que explicava o que acontecia nos programas da Globo. Então, isso é a metalinguagem. Você usa o código para explicar o próprio código. Beleza? Olha só esse exemplo que eu coloquei aqui. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem pele e sem cor. Pessoal, ele fez uma letra, ele fez um samba com uma letra que fala sobre o próprio samba. Beleza? Então, ele fez um samba e a letra falando sobre o próprio samba. Então, isso é a metalinguagem. Beleza? Então, o samba, eterno delírio do compositor que nasce na alma, sem pele e sem cor. Isso é a metalinguagem. Ele cantou um samba falando do próprio samba. Caiu em prova, né, ano passado, uma questão muito difícil. E era sobre metalinguagem. A questão dizia o seguinte. Eu acho que tem um grupo. Acho não, tenho certeza, só não lembro qual é o grupo. Eu acho que é Titãs. Que canta uma música que fala sobre televisão. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais, blá blá blá. Né? Ele tem ali, né, essa letra.
Vocês aí devem conhecer, alguém aí deve conhecer, eu sinceramente não conheço, só conheço essa letra por causa dessa questão. E aí dizia o seguinte na questão, o grupo Titãs foi a uma determinada emissora de televisão e na sua apresentação cantou o seguinte, aí, pum, colocou lá o que foi cantado pelo grupo Titãs, beleza? E aí, pessoal, quando ele disse isso, né, o que foi cantado pelo grupo Titãs ali, e botou a letra da música, né? É que a televisão me deixou... Aí ele perguntou assim, de acordo com todas as situações postas, qual é a função da linguagem predominante? A maioria marcou ali função poética. Galerinha, é inegável que existe ali a função poética. Porque numa música você tem rima, você tem figuras de linguagem, você tem às vezes neologismos, você tem ali a posição das palavras dando uma entonação melhor. Então é uma preocupação com a forma, né? Como a música ali é escrita, como os versos são postos ali. Então é inegável que em toda música tem uma função de linguagem chamada linguagem poética, que a gente vai ver daqui a pouco, função poética. No entanto, o que perguntava na questão era o seguinte, qual é a função da linguagem predominante de acordo com o exposto no enunciado? E no enunciado o que tinha ali era o seguinte, era um grupo, né, num programa de televisão falando sobre a televisão. Então ali você tinha a metalinguagem. Beleza? Era um grupo de televisão falando sobre a televisão. Pessoal, isso é metalinguagem. Beleza? Então a resposta estava lá, metalinguagem. O servo do inimigo colocou na letra A a função poética. Muita gente errou. Vieram me perguntar, né, pedindo para entrar com recurso, mas infelizmente não tinha recurso ali. Tá? Era metalinguagem em si. Olha só essa questão aqui. No universo da linguagem, a tirinha abaixo pode exemplificar um recurso de construção textual denominado. Olha só, o menininho pergunta para o pai, pai, o que é machismo? E aí a menina o interrompe e diz, machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... E ele para a menininha, falou, não se mete. Isso é papo de homem. Pessoal, repare o que o menininho fez. Ele usou um ato machista para explicar o que é o machismo. Pessoal, isso é a metalinguagem. Você usa o machismo para explicar o que é o machismo. Ou seja, você usou o código para explicar o próprio código. Beleza? Tranquilo? Isso é a metalinguagem. E você vai ver aqui que o gabarito ali, ó, é o tal, né, a nossa letra C, metalinguagem. Beleza? Tranquilo? É a nossa metalinguagem. Legal? Tranquilo? Não tem mistério, tá, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo, mas você precisa saber o que é metalinguagem para você acertar esse tipo de questão, porque senão você não acerta, né? Depois nós teremos aqui a nossa função referencial, que é uma das que mais caem, tá, pessoal? A função referencial, inegavelmente, é uma das que mais caem, mas não é mais difícil. A função da linguagem, denominada metalinguagem, é mais difícil. Vou dar uma pausa aqui, que tem um carro dos infernos aqui passando rapidinho. Cara, tem coisa que só acontece aqui. O carro passou cantando ópera, meu Deus do céu. Acho que deu para vocês escutarem um pouquinho aí, né? Mas vamos lá. Pessoal, função referencial, ela cai bastante, bem como a metalinguagem. Só que a metalinguagem eu particularmente acho bem mais difícil de ser percebida. Porque o que é a função referencial? A função referencial é muito fácil. Função referencial nada mais é que um texto informativo. Pessoal, qualquer texto que tenta te passar uma informação é uma função referencial que vai ter ali uma linguagem predominantemente denotativa. Uma função referencial também é função denotativa. Pessoal, o que é uma denotação? Denotação é o sentido real das palavras. Então, real das palavras.
beleza? E o carro da ópera ainda está passando, lá na esquina agora. Pessoal, sentido real das palavras. Então, é a função informativa. É quando o texto visa te passar qualquer informação, tá? A gente viu ali, estudando tipologia textual, numa dissertação, você sempre passa informações para a pessoa. Então, numa dissertação, pessoal, você vai ter a função predominante sempre uma função referencial, porque sempre vai passar uma informação para alguém, beleza? Então, pessoal, o referente é o centro da mensagem, tá? Ou seja, a informação vai ser o centro da mensagem, porque é o referente, por isso que o nome é referencial. Destaca-se o objeto, o assunto da mensagem de forma clara e objetiva. Por isso tem que ser com sentido real. Sem bobeirinha, de forma clara e objetiva, tá? Uso da terceira pessoa, denotação, impessoalidade, precisão e etc. Então, é isso que faz a função referencial. A gente leu ali um texto falando acerca, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar. Ou seja, todo o texto ali é um texto informativo, é um texto referencial. São informações que o texto está nos passando. Então, ali você tem a função referencial. É aí a que mais aparece em textos, em provas e tudo mais, né? Olha só, por exemplo, CMF amplia a lista de itens obrigatórios nos consultórios. Pessoal, eu já comecei te dando uma informação. O texto já começou sendo um texto informativo, ou seja, um texto referencial. Mas vamos lá. O Conselho Federal de Medicina, CFM, anunciou o reforço na fiscalização das unidades de saúde do país. Resolução da entidade publicada ontem lista uma série de procedimentos que deverão ser observados em todo o país. Olha como eu tenho informações. Unidades que não seguirem as especificações terão um prazo para atender às exigências. Palavra ruim de falar para quem tem a língua presa, né? Não sei se vocês já perceberam. Afirmou o vice-presidente da entidade e relator da resolução, Emanuel Forte. As fiscalizações começam em janeiro e irregularidades não resolvidas renderão relatório para o Ministério Público e Tribunais de Contas. Médicos que atuarem no serviço em cargos de chefia poderão sofrer processos éticos. A ideia não é suspender o atendimento, é garantir a segurança da população, disse Forte. Pessoal, não precisa nem ler. Na verdade, você lê o pedacinho ali, eu acho que já vai ser suficiente para você acertar. Porque olha só o que ele disse aqui. Qual é a função da linguagem que prevalece no texto? Pessoal, o texto todo te trouxe ali informações, tá? O texto todo trouxe para você, desde o título, né? Amplia a lista de itens obrigatórios. Amplia a lista de itens obrigatórios nos consultórios. Desde o título, é um texto informativo. Então, um texto 100% referencial. Então, o que prevalece aqui é o texto referencial. Beleza? Léo, posso ter alguma função fática ali? Daqui a pouco a gente vai ver o que é função fática. Eu posso ter algo de função poética? Eu posso ter algo conotativo? Eu posso ter uma metalinguagem ali no texto? Até pode. Tá? No entanto, ele quer aquela que prevalece no texto. E desde o início, o texto é um texto informativo. Então, você tem a função referencial. Pessoal, grava porque é a que mais cai em prova, tá? É a função referencial e a metalinguagem. Essas são as que mais caem em prova, tudo bem? Metalinguagem por ser a mais difícil e referencial por ser a mais comum, tá? Mas vamos lá entender a função emotiva. E a função emotiva da linguagem cai pouco, mas é bem fácil. Porque o centro da mensagem é o eu, é a primeira pessoa, é o sentimento e a emoção, né? Seu sentimento, seu emoção é um texto 100% pessoal, né? Cercado de subjetividade. É quando dentro do texto você deixa transparecer ali as suas emoções. É um texto em que o centro da mensagem é quem está escrevendo. Beleza? É um texto centrado em primeira pessoa e a emoção dele,
dessa primeira pessoa, a emoção do eu, é que faz com que o texto seja um texto ali emotivo. Nem vou perder tempo com isso, porque realmente é muito fácil. Analise o quadrinho e assinale a alternativa que indica qual função de linguagem prevalece nas falas do personagem. E ele diz assim: antes eu odiava ser eu. Ó, começou com eu, olha a emoção dele. Depois eu me acostumei a ser eu. Olha quanta primeira pessoa. Eu me acostumei aos pronomes, tudo em primeira pessoa. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Ali, um texto todo centrado na primeira pessoa. Então o foco é a primeira pessoa, tá? Então você tem ali, analise o quadrinho e assinale a alternativa que indica a função de linguagem que prevalece nas falas do personagem. Pessoal, é a função emotiva, beleza? Função metalinguística, que em um momento ele explicou nada que ele mesmo tenha colocado no texto. Função fática a gente vai ver daqui a pouco. Função conativa a gente vai ver daqui a pouco também. Poética também nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho da função conativa. Molezinha, tá? Função conativa, que também é chamada de função apelativa. Beleza? E aí, o que é apelar? Pessoal, a função conativa ou a função apelativa é quando você tenta convencer alguém através de algum imperativo, uma propaganda, um marketing. Isso aí é uma função apelativa. O centro da mensagem não é você que está enviando a mensagem, porque senão seria emotiva. O centro da mensagem é o receptor, quem está recebendo a mensagem. Quando eu faço uma propaganda dos meus cursos, o centro da mensagem é você, que provavelmente vai ser o meu cliente que vai comprar o curso. Entendeu? Então, o receptor é o centro da mensagem, na qual ele é estimulado, provocado, seduzido e amparado. Então, o interlocutor é conduzido a adotar uma determinada postura e visa a persuasão. Geralmente, tá? Pode botar aqui, vou até escrever aqui, vou botar de pretinho, tá? Geralmente, não sempre, tá? Geralmente, você sabe que não é sempre. Geralmente, apresenta imperativos. Então, realmente, apresenta ali um verbo que vai ter um imperativo, é aquele que te dá ordem, né? Te dá conselho, aquele que faz um pedido, entendeu? Então, estude no Ronaldo Bandeira Carreiras Policiais. Então, você vai ter ali um pedido, um conselho, uma ordem. Estude, quer passar? Então tem que estudar no melhor curso. Não é verdade? Então, vamos lá. E aí, pessoal, olha só a questão que interessante. A questão, né, refere-se ao texto da etapa. Vamos lá. Diz assim, ó. Leia o texto. Na verdade, vamos ler o contexto disso tudo, né? E expressa uma resposta, né, produzido pela agência de publicidade Família. Expressa uma resposta à campanha realizada em 2007 pela Prefeitura de São Paulo para limpar a cidade da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o atentamente para responder à questão. Olha só que interessante, pessoal. Olha só, tá assim. Vamos discutir, aí aqui é um outdoor, né? Repare que aqui você tem um outdoor. E você tem ali, vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos discutir o que é prioridade de tirar das ruas? Vamos? E aí é o seguinte, repare que olha só, ó. Aqui, ó, vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Agora, ele afirmou. Agora, vamos discutir o que é prioridade de tirar das ruas? Vamos. Repare que aqui ele perguntou. Essa pergunta aqui, pessoal, não é uma pergunta que quer uma resposta, ela é uma pergunta retórica. O que é isso? É aquela pergunta que não visa uma resposta objetiva, mas visa a lhe dar ali uma reflexão.
para você ali fazer uma reflexão sobre aquilo, tá? E a reflexão é isso. Uma cidade que é praticamente recorde em moradores de rua. E ele fala que a poluição visual vem por causa de outdoor e não por causa do morador de rua, que não é o único problema, né? Não é só a poluição visual. Falar que o morador de rua é um problema de poluição visual também seria egoísmo. Essa pessoa tem vida, né? Então, o problema de tirar da rua não é outdoor, são essas pessoas. Primeiro, para a vida dela, e segundo, que acredito que se é o problema visual, eu acho que é muito ruim, né? A pessoa tá na rua, tanto para a pessoa quanto para quem está vendo aquilo, isso para quem realmente importa, né? Mas, pessoal, a função da linguagem predominante no texto é a função apelativa. Porque ele visa, ou a função conativa, né? Tem dois nomes, apelativa ou conativa. Tá? Pessoal, ele visa a fazer você adotar um determinado posicionamento. Quando você vê uma coisa dessa aqui, você automaticamente já está totalmente contra a Prefeitura de São Paulo, que quer tirar o outdoor da rua, sendo que tem um monte de gente morando na rua. Então a prioridade está totalmente errada. Então você tem ali uma ideia diferente. Você começa, né, a entender o quanto a prefeitura está errada. Então, ele visa a persuasão. Você é conduzido a adotar uma determinada postura. Função 100% apelativa. Beleza? Tranquilo? Emotiva. Já falamos, metalinguística. Não tem nada ali, referencial. Não tem nenhuma informação ali. Tudo bem? E aí você vai ter aqui as duas últimas, que aqui você tem a função poética, e todo mundo sabe, né, que é função poética. Mas cuidado, olha, a função poética só aparece em poesia? Não, nada a ver, pessoal, vamos lá. A função poética é o seguinte, é quando a mensagem é posta em relevo mais do que seu conteúdo, ou seja, a prioridade, o que é colocado em evidência ali é a forma como a mensagem é passada. Por isso que na poesia é muito difícil você entender, compreender, interpretar uma poesia. Porque ele não tá. A prioridade não é fazer entender o texto, mas sim como que aquele texto vai ser apresentado, como a mensagem vai ser passada. Ele coloca rima, né? Ele coloca várias figuras de linguagem, várias palavras de sentido conotativo, né? Conotação. Então, a conotação é o sentido figurado, entendeu? Neologismo, que é a criação de novas palavras, tá? Então, tudo isso vai ser a sua função poética, tá? Numa música, a música é muito pensada na entonação, é mais a forma como o conteúdo é passado do que realmente, né, o que está sendo passado. Legal? Tranquilo? Muito fácil, função poética, todo mundo sabe, beleza? Mas cuidado que não é só poesia, não é música. Num texto, por exemplo, você pode usar ali uma figura de linguagem, né, um eufemismo, né? Você pode usar ali uma rima, uma frase que esteja no sentido figurado, uma palavrinha que você tenha inventado, tudo isso faz parte da função poética, tá? E depois, né, você vai ter aqui a função fática. E aí, o que é a função fática? Também uma das mais fáceis, a função fática é quando você tem ali o centro é um canal de comunicação. É uma conversa, é um diálogo. Você tem emissor e receptor. Nada mais é que um diálogo. Então, a função fática é quando você tem um diálogo, beleza? E aqui vamos fazer aqui uma questãozinha só para a gente fechar. Deixa-me só tentar aumentar um pouco essa figurinha aqui, para ver se dá para a gente ler melhor o que está aqui. Beleza, vamos lá, vamos ver. Ó, tá aqui, né? Despacha-te, Felipe. Não quero perder o noticiário. Com certeza devem
com certeza dizem qualquer coisa de Martinet, né? Acho que é isso, Marinet, e das fotografias de Marte. Aí ele vai e pergunta, vida em Marte? Não te surpreende que haja vida em outros planetas? Aí começa o rádio aqui a dar a notícia, né? Bombardearam intensamente o Vietnã do Norte. Genebra não chega a acordo sobre desarmamento nuclear. Jordânia, novo tiroteio com tropas israelitas. Aí tá, beleza. Aí ela vira e fala, o que me surpreende é que haja vida neste planeta. E aí, olha só o seguinte, assinale a alternativa correta considerando a função da linguagem em não te surpreendes que haja vida em outros planetas. Pessoal, repare que aqui ele fez uma pergunta. Ele tem um diálogo com ela, ele está conversando com ela. Se ele está conversando, aqui você tem a função fática da linguagem. Tranquilo, beleza? Aqui nós temos a função fática. Então, pessoal, aqui você teve, né, a nossa função da linguagem, beleza? Na volta, né, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre coesão e coerência e o quanto isso é importante para a sua prova. Beleza? Até daqui a pouquinho, tamo junto. Valeu, um abraço. Tamo junto, um abraço, tchau, tchau.